Vamos abrir a palavra de Deus em Salmo capítulo 34, versículo 7. Salmo Davi passou experiências maravilhosas e ele escreveu muitas coisas sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, sobre as suas guerras, sobre as suas vitórias. E no versículo 7 do Salmo 34 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao seu redor os que o temem e os livra. Eu vou contar para vocês algumas histórias que eu vivenciei, algumas eu lembro, outras não, que contar. Mas com elas eu gostaria de fazer algumas aplicações. Há um pouco mais de 2 anos e um mês, meu pai morreu, mas eu me recordo de muitas histórias que nós vivenciamos juntos. Ele veio da Argentina para ser missionário, ele trabalhou, fez enfermagem, e foi trabalhar no Amazonas, nas manchas Luzeiro, que passou o Léo Havel, construiu, porque ele era engenheiro, e meu pai foi trabalhar como engenheiro. Então, eu vou contar alguns episódios. Depois, no sábado, eu vou trazer algumas fotos que eu encontrei por aí, para mostrar para vocês o barco e outros lugares que estão funcionando. A primeira história que ele me contou, eu tinha acabado de nascer, e na cidade de Parintins, hoje é uma cidade conhecida por causa de uma festa, lá de Parintins, de Capuchoso, mas é uma cidade católica e os padres eram capuchinhos, uma ordem muito rigorosa, e eles saíam perseguindo meu pai, dizendo: o senhor vai embora, porque aqui não dá para pregar o evangelho, porque essa cidade é católica, e eles andavam armados, e meu pai sempre que andava, eles andavam atrás, e mostravam revólver. E meu pai foi para o delegado disse: se eu quiser, eu mando a escola junto. Mas assim ficou funcionando. Até que ele disse: olha, eu vou colocar fogo no seu barco. Mas não era um barco pequeno. Eu tenho certeza de que o barco, pelas fotos que eu vi, ele não tem essa dimensão daqui até a parede. Era um barco realmente muito pequeno. E aí era a nossa casa, era minha mãe, meu pai, e eu não tinha dito. E então ele disse: olha, todo dia eu vou colocar fogo no seu barco. E aí, chegou o dia, chegou a noite. Meia-noite ele disse: meia-noite ele ia colocar fogo. Deu meia-noite. E a noite continuou. Só que aconteceu um detalhe. Quando esse cidadão estava indo para colocar fogo, ele estava indo de moto e sofreu um acidente. E aí ele não conseguiu chegar no lugar. Muito bem, escapei, eu consegui escapei. Aí estava o barco no Amazonas. O Amazonas, ali na fronteira do Amazonas, no Pará, o Amazonas tem lá. Esperei o Amazonas na parte mais estreita, que é em Óbidos, no Pará, que é uma parte muito profunda e muito estreita, assim, tem 1 quilômetro apenas de largura. No Amazonas ele chega a 2, 3 quilômetros de largura, muito grande. E ali estava o barco andando, uma pequena lancha andando. E aí aconteceu que na sala de máquina, desse tamanho, perto do motor, começou a pegar fogo. E aí meu pai ficou assustado, e minha mãe também, e eles correram lá para o outro barco. Eu vou dar um pouco de final, não gosto de falar. Mas a proa vai na frente do barco e a polpa, que é a parte de trás do barco. Então eles foram para a proa lá, e moravam junto conosco uma índia chamada Chassi, ela era babá. Então meu pai, minha mãe, eu e uma índia chamada Jamuna. Essa índia era a tribo de Saperense. Ela me cuidava. Então meu pai disse: olha, eu não sei nadar, minha mulher não sabe nadar,
Nós vamos morrer afogados, ou queimados, boiando. Você, por favor, pega o menino, e quando passa, fizer dando você na água, vai para o seu tribo e você fica com ele, você queria ele e tal. E assim aconteceu, ela foi para frente, ela ficou aguardando o momento que o barco ocupar, ou deixando a cidade tão grande que o calor não ia compensar. E ela pulava na água e cavaria. Eu acho que ela ia conseguir atravessar os 2 quilômetros da nave. Era uma ilha muito perto. Hoje é uma média, você tem que localizar mais 15 quilômetros e volta ao rio. Aconteceu o seguinte, na hora que meu pai, você tem um raciocínio assim, bom, eu vou morrer queimado. Ou se eu pular na água, eu vou morrer afogado. As duas mortes são terríveis. Então eu acho que eu vou experimentar aquele povo. E ele entrou na parte interna do barco e foi no motor e com as mãos dele com os fios, correu de novo lá, todo queimado, com as mãos queimadas, pegou água e depois apagou o fogo. Escapei a segunda vez em poucos dias. Assim hoje tem preservado a vida. Esses fatos que eu mencionei e outros eu não lembro, porque eu acho que eu não tinha nem feito. Mas eu quero contar algumas outras experiências que eu era pequeno e presenciei. Primeiro,